Oi meninas, tudo bem? A paz do Senhor, boa noite. Hoje nós vamos iniciar o nosso devocional desse livro, Livre, Leve e Forte. É um livro onde nós vamos trabalhar a nossa cura interior. É um livro muito legal, vocês vão ver que vale a pena acompanhar. E eu queria iniciar com vocês com uma oração, tá? Então, eu gostaria que nesse momento você curvasse a sua cabeça para que nós orássemos juntas. Amém? Pai, hoje nós iniciamos uma jornada, hoje nós iniciamos esse trabalho, Senhor, meu Deus, de devocional, referente a esse livro, Senhor, a qual essa escritora fala sobre cura interior, sobre as limitações que ela passou e onde a gente vai se identificar. Pai, em nome de Jesus, que possa ser um momento de grande aprendizado para todas nós, que o Senhor possa estar conosco neste momento, abrindo a nossa mente, abrindo o nosso coração, que nós possamos ter sabedoria para entender, Senhor meu Deus, e nos identificar. E que através, Senhor meu Deus, desse propósito, o Senhor possa trabalhar nas nossas vidas, o Senhor possa trabalhar em cada coração, que nós possamos, em nome de Jesus, crescermos juntas, para que o seu nome venha a ser glorificado e engrandecido. Em nome de Jesus. Amém? Então hoje a gente vai iniciar pela introdução, tá, meninas? A introdução, ela começa aqui, nessa parte antes de mais nada, é na página 7, né? Tem a parte inicial, e aí aqui tem o índice. Então nós vamos começar aqui, ó, antes de mais nada. E como nós vamos fazer, pastora? Nós vamos ter a leitura, porque eu não sei se todas conseguiram adquirir o livro, tá? Mas se você não adquiriu o livro, então nós vamos fazer a leitura e você vai acompanhando. Porque se você não tem o livro, eu lendo aqui, você vai entender melhor, tá bom? Então nós vamos iniciar a leitura na página 9. E você que pode, abre o seu livro lá na página 9. Na parte onde fala antes de mais nada. Então eu vou fazer a leitura com vocês, tá? Este livro é sobre uma garota que acreditou por tempo demais em mentiras que aprisionavam a sua vida. Uma vida de ansiedade, de medo, vergonha e culpa. Essas convicções fizeram-me esconder-se por atrás de uma armadura, a fim de não mais se sentir vulnerável. Acreditou que viver dessa maneira seria mais seguro do que ser ela mesma e correr o risco de não ser amada se fosse vista por inteiro. Graças a Deus, essa garota conseguiu encontrar um caminho para se libertar e está aprendendo a segui-lo com leveza e coragem. Essa garota sou eu, mas essa história também é sobre você. Porque eu sei que as mentiras que eu acreditei por tanto tempo também rondam a sua mente e de tantas garotas por aí afora, minha amiga. Por isso, enquanto lê a minha história, mergulhe as suas próprias luzes e sombras, certezas e dúvidas, alegrias e tristezas, feridas e aprendizados. Nada foi em vão. Tudo o que você viveu até aqui contribuiu para que fosse alguém que hoje é. Para alguém que fosse quem é hoje. E você é mais valiosa do que você imagina. Não a despeito de tudo o que você fez ou fizeram com você, mas em meio a tudo isso, você é preciosa com todas as suas nuances, traços, feridas e fraquezas. Neste mergulhar, relembre a sua história, com as lentes do perdão, da compaixão e da graça. Não da culpa e do ressentimento. A gente leva nas costas o que escolhe carregar. Gente, essa frase aqui, a gente leva nas costas o que escolhe carregar, realmente, eu vou até grifar aqui com marca-texto, porque para mim, foi uma frase que enquanto eu li essa semana, eu até postei no meu status. A gente leva nas costas o que escolhe carregar. É uma coisa forte, né? Não sei se mexe com você, mas a gente escolhe o que a gente quer. A gente escolhe carregar algumas coisas, né? Então, a autora fala aqui,
que a gente leva nas costas o que a gente escolhe carregar. Perceba o que você fez ou deixou de fazer, o melhor que podia com os recursos que tinha dado naquele momento da sua vida, e olhe para os demais personagens da sua história também, com graça e compaixão, acreditando que eles lhe deram o melhor que tinham para dar, e percebendo que dentro deles também existiam pessoas feridas. Relembre sua história muitas vezes. Relembre sua história quantas vezes foram necessárias, até que consiga ver a linha narrativa tão lindamente criada para você viver. Nesse relembrar, duvide de alguns pressupostos que tem sobre si mesma, sobre a vida, sobre os outros e sobre Deus. Pode ser que tenha aceitado como verdade inquestionável algo que não corresponde à sua realidade. O seu caminhar pode ser mais livre, leve e forte quando você escolher deixar conduzir por aquele que te criou e escreva a sua história. Mas para isso, você precisa se reencontrar com ele, de uma forma única e íntima. Ele não é só força e luz, energia ou universo impessoal. O Criador deseja se relacionar com você, como um pai que ama e cuida da sua filha. Mesmo que tente fugir dele ou fingir que ele não existe, ele ainda está ali, batendo a porta do seu coração. E o fato de estar lendo esse livro é mais uma forma dele mostrar o quanto ele te quer nos seus braços. Ele bate a sua porta e quer te conduzir amorosamente no caminho dele. Abrir a porta para ele te conduzirá na verdadeira liberdade, leveza e força que tanto anseia. Nesse caminho você é eternamente amada. Você pertence a ele, está segura, pois pode descansar e parar de buscar provar o seu valor a todo momento da sua vida. Ele nunca vai te abandonar. Ele promete fazer com que até as partes mais sombrias da vida cooperem para um final feliz, que ele sonhou para você. Quando nós aceitamos como filhas amadas pelo amor do Criador, mesmo que nós não entendemos agora, nós podemos olhar para frente tendo a certeza de que tudo vai se encaixar em um lindo quebra-cabeça no final. Nas próximas páginas eu quero compartilhar com você, em meio a relatos de experiências, aprendizados pessoais, o meu processo de aceitar abrir a porta para ele andar no caminho para a vida de uma verdadeira liberdade, leveza e força que ele nos dá. Mas deixa eu te contar um segredo logo de cara. Ainda não sou uma pessoa completamente feliz, leve e forte. Na verdade, quanto mais eu mergulho na minha história, mais eu percebo o quanto eu preciso de liberdade, de leveza e força. Quanto mais jogo luz nas minhas sombras, mais eu percebo o quanto eu preciso dele para cada novo passo. Ainda eu convivo com uma impostora que tenta me convencer de que eu não sou realmente amada e deveria continuar me protegendo com as armaduras. Vez ou outra eu me pego novamente no quarto escuro da minha alma, mesmo que a porta para a luz já tenha sido aberta. Todas as vezes que eu volto para a escuridão, ele me chama para ir para a luz novamente e aceitar o risco de ser vista por inteiro. Mesmo com todas as minhas sombras, dúvidas e feridas, quando eu ouço a sua voz gentil e escolho deixar a armadura aos pés do amor do Pai, ele me reveste com as verdades graciosas que revelam ao meu respeito. E encontro força para continuar seguindo com passos pequenos, vulneráveis e imperfeitos, até a completa liberdade, leveza e força que ele tem para mim. Ele me dá esperanças de um dia ser perfeitamente livre, leve e forte. Enquanto esse dia não chega, eu escolho rejeitar as armaduras da impostora e viver com a base em que ele diz que eu sou. Todo dia ele me chama para a luz da sua verdade novamente. Você também pode ser uma filha amada do Criador e descansar na certeza de que a sua vida está sendo conduzida em amor, com bondade e fidelidade para um final feliz. Você também pode andar livre, leve e forte com ele.
Dito tudo isso, pegue um café quente, puxe uma cadeira e vamos conversar. Só até aqui, meninas, até a página 11. Então hoje nós lemos aqui essa parte da introdução, né? E eu gostaria de falar com vocês que hoje nós iniciamos um capítulo nessa jornada que nós vamos percorrer aí por um tempo, né? Baseado nesse livro. Eu sei que algumas de vocês já têm o livro em mãos, algumas ainda não possuem, então por esse motivo eu estou lendo, tá? Todas as páginas, e nós vamos fazendo assim, a gente vai lendo, vai explicando, a gente vai falando um pouquinho, né? A gente vai tentando se identificar aqui em cada parte dessa jornada. Mas interessante é a gente perceber que a autora, ela não começa contando as suas conquistas, né? Ela não inicia aqui o livro falando dos seus aprendizados ou das suas vitórias. Ela começa falando das mentiras que ela acreditou. Porque toda transformação começa quando nós temos coragem de reconhecer aquilo que tem governado os nossos pensamentos. E ela escreve: esse livro é sobre uma garota que acreditou por tempo demais em mentiras que aprisionam uma vida de ansiedade. É a primeira frase dessa parte da introdução. Talvez essa frase não fala somente sobre ela, mas talvez fale sobre muitas de nós. Toda mulher, em algum momento, acreditou em algo sobre si mesma que Deus nunca disse. Talvez alguém tenha falado, ou talvez alguma experiência tenha feito você pensar dessa forma, né? Talvez alguma vivência te feriu e marcou a sua vida, declarando algumas coisas sobre você que Deus nunca declarou. Essas mentiras, elas constroem algumas prisões na nossa mente. E nenhuma prisão começa com grades, ela começa com pensamentos. Tudo se inicia através de um pensamento. Foi assim lá no Éden, né? A serpente, ela começou enganando a Eva sobre o fruto. Ela começou com a Eva oferecendo uma mentira. E será que foi isso mesmo que Deus disse? Então, a partir daquele momento, a Eva começou a duvidar da verdade. E toda vez que nós acreditamos em uma mentira, nós construímos uma prisão dentro de nós. Tá dando reflexo aqui do meu óculos, né? Mas é porque eu tô com o celular e a tela aqui ligada. Então, se atrapalhar, depois vocês me falam que eu vejo uma outra forma, tá? Algumas mulheres, elas vivem aprisionadas por pensamentos que elas mesmas construíram. Às vezes elas pensam: eu não sou capaz, eu não sou suficiente, eu nunca vou mudar, Deus não me ama como ama os outros, eu sou rejeitada, eu sou deixada de lado, eu não sou perfeita, eu não sou capaz. E quando a gente acredita nessas mentiras por muito tempo, algo acontece. A gente cria algumas armaduras na nossa alma, né? A autora escreveu assim: essas convicções fizeram me esconder por detrás de uma armadura. Toda armadura nasce de uma dor. Ninguém acorda simplesmente um dia e escolhe se esconder. Nós não nos escondemos depois de uma vitória, nós nos escondemos depois de uma ferida, depois de uma situação criada, depois de algo plantado, né? Ou algo que a gente mesmo construiu. Algumas mulheres vestem essa armadura de força. Algumas mulheres nunca pedem ajuda. E algumas mulheres nunca demonstram fraqueza. Outras vestem a armadura do perfeccionismo. Eu vou falar para vocês que, de início, logo de cara, quando eu iniciei a ler esse livro aqui, eu me identifiquei muito, porque eu tenho uma posição de pastora. Além de ser pastora, eu sou mãe, eu sou dona do meu próprio negócio, então eu preciso fazer realmente acontecer. E quando essa autora escreveu
esse capítulo aqui, onde a gente leu essa parte da introdução, ela fala, né, que por algumas vezes ela não quis deixar a cabeça dela pensar em quem realmente Deus diz que ela era. E ela preferiu acreditar naquilo que ela construiu dentro dela. E eu, às vezes, eu me pego nessa situação. Acredito que a gente vai se identificar em muitas etapas desse livro aqui. Não é um livro muito grande, não é muito extenso, mas assim, a gente vai falar a respeito de cada capítulo que a gente for ler. Alguns capítulos mais longos a gente vai cortar ao meio, vamos fazer metade. E em seguida a gente faz a outra parte. Então eu quero sempre trazer para vocês um estudo baseado no que a gente leu. Algumas vezes eu vou mandar para vocês uma liçãozinha de casa para vocês fazerem. No momento que vocês estiverem tranquilas em casa, no momento que vocês tiverem um tempo vago, é importante, tá bom? É importante para que vocês possam se examinar. Então, voltando aqui, ela fala a respeito de uma armadura de força que ela mesma criou. E algumas mulheres não pedem ajuda, nunca demonstram fraquezas, né? Outras vestem de armadura do perfeccionismo. Tudo tem que ser perfeito. Tudo tem que ser do jeito que ela quer, tudo tem que ser da forma que ela deseja. Se não for, não tá bom. Se não for, não tá certo. Se não for daquele jeito, tá errado. Então, outras elas vestem a armadura da comparação. Elas sempre olham para a vida dos outros. Não, porque a vida da fulana, a ciclana, a beltrana é assim e a minha não. Algumas vestem a armadura da independência. Acreditam que não precisam de ninguém. Eu costumo dizer que a mulher, ela mesma criou isso para ela. Porque, querendo ou não, a gente entende que a Bíblia fala que o homem, ele é o cabeça da casa, que o homem, ele é como eu posso dizer? Ele é a estrutura do lar. Mas, quando a mulher saiu de casa para querer ganhar o mundo, para querer trabalhar fora, para querer ajudar em casa, muitas mulheres são pai e mãe sozinhas, muitas mulheres não são casadas, muitas mulheres se sustentam, têm essa independência. Então, algumas mulheres se tornam perfeccionistas e controladoras, e a gente cria essa armadura da independência. Quando essas mulheres elas saem para a rua para ganhar o mundo, elas se veem em um cenário de muitas coisas para dar conta, né? É a casa, é os filhos, é comida, é roupa, é o trabalho, é o ministério, são muitas coisas, muitos afazeres. E isso a gente gera uma armadura, né? E a gente às vezes acha que a gente não precisa de ninguém. Então nós criamos isso quando nós queremos essa igualdade, quando nós queremos ter essa mesma posição que o homem deve ter dentro de casa e fora de casa também. Então nós criamos isso de querer essa autossuficiência, né? Quantas de vocês já ouviram falar que eu sou autossuficiente, que eu não preciso de que ninguém me fale A, B ou C, porque eu sei quem eu sou. Aí eu quero dizer para você que assim, a gente precisa saber quem nós somos em Deus. Nós precisamos saber quem nós somos para Deus. Essa autossuficiência que eu costumo dizer, não é que eu sou uma super-herói. Não é que eu não sofro, não é que eu não passo por situações difíceis. Isso não quer dizer que eu não tenho medos, que eu não tenho problemas, que eu não tenho situações difíceis. Não, muito pelo contrário. Porque essa armadura, ela não se enquadra nessa posição. Porque ninguém é super-herói. Todo mundo precisa de proteção, de carinho, de cuidado. Todas nós precisamos de abraços. E quando a gente se reveste de armadura, como que alguém consegue nos abraçar? Se tem ali no meio, impedindo, sabe? Tem algo ali no meio, esse bloqueio,
fazendo esse impedimento. Isso impede a nossa cura. Quando nós criamos essa armadura, como eu disse aqui, a gente impede esse momento de cura, a gente impede esse processo nas nossas vidas, né? Mais adiante, a autora ela faz uma confissão, ela está escrito lá assim: ainda vivo como uma impostora que tenta me convencer de que eu não sou realmente amada. Talvez essa parte aqui seja uma das mais importantes da introdução, porque muitas mulheres imaginam que maturidade espiritual significa nunca mais lutar com inseguranças, mas não é isso. A autora nos diz que a impostora ela desapareceu. Ela diz que ela aprendeu a não acreditar nela. Essa síndrome da impostora acontece quando alguém não consegue reconhecer o seu próprio valor. A pessoa sente que ela não é boa o suficiente, que ela não merece estar onde está, que ela precisa provar o seu valor o tempo todo. Mas existe também uma impostora espiritual, aquela voz que tenta nos convencer de que nós não somos quem Deus diz que nós somos. Foi exatamente isso que Satanás fez com Jesus. Depois que Jesus ouviu do Pai, este é o meu filho amado, o inimigo apareceu dizendo: se és filho de Deus, sempre tem aquela voz querendo nos alfinetar. Sempre tem aquela pessoa querendo nos desafiar. Sempre vai ter aquela pessoa dizendo para nós: mas quem é você? Você não tem capacidade. Não, Deus não te chamou para isso. Sempre vai ter um filho de Belial querendo tirar essa nossa convicção daquilo que Deus tem para as nossas vidas. Então, o ataque não era sobre o poder de Jesus, era sobre quem ele era. E continua sendo assim com a gente. Quem nós somos em Deus. É isso que o inimigo ele quer nos bloquear por completo, porque tudo se inicia através de um pensamento, né? E esse pensamento aparece assim: eu não sou uma boa mãe. O meu casamento seria melhor se ele fosse com outra pessoa. Existem mulheres mais preparadas para servir do que eu. A minha casa não é bonita o suficiente. A minha mesa nunca ficará como a delas. Deus não pode usar alguém como eu. A impostora sempre tenta nos afastar da identidade que Deus nos deu. Ela nos faz viver tentando conquistar algo que nós já recebemos. Porque filhas não trabalham para conquistar amor. Filhas vivem a partir do amor que já possuem. Então, nós temos esse amor dentro de nós. Uma das frases mais lindas da introdução fala assim, relembre a sua história com as lentes do perdão, da compaixão e da graça. Muitas vezes nós olhamos para a nossa história com sentimentos de culpa. Nós pensamos nos erros que nós cometemos, nas escolhas erradas que nós tivemos, nas oportunidades que nós perdemos. Mas Deus olha para nós e para a nossa história de uma forma diferente. Ele vê redenção, ele vê aprendizado, ele vê crescimento, ele vê alguém que continua caminhando. A culpa pergunta: o que eu fiz de errado? E a graça pergunta: o que Deus fez em mim através disso? Nós somos muito mais amadas do que nós pensamos. Nós somos muito mais valiosas do que nós imaginamos. Não apesar da nossa história, porque o nosso momento não significa quem nós somos, não resume quem nós somos. Apesar das nossas falhas, apesar dos nossos erros, apesar das nossas feridas. Mas em meio a tudo isso, Jesus, ele nunca esperou que as pessoas ficassem perfeitas para amá-las. Ele simplesmente amou. Ele amou Pedro quando sabia que ele iria negar. Ele amou Tomé, sabendo que ele iria duvidar. Ele amou a samaritana, conhecendo a sua história e sabendo quem ela era. O amor de Deus não é uma recompensa, é uma identidade. Nós somos filhas amadas pelo Deus Criador.
Aleluia. Essa é a cura para a impostora. Essa é a cura para uma das nossas armaduras. Essa é a cura para as mentiras que nós plantamos dentro do nosso coração. Saber quem nós somos nos leva a um outro nível. O inimigo quer que a gente nos enxergue pelas nossas falhas, pelos nossos erros. Ele não quer que a gente enxergue a cruz através de Deus. O inimigo quer que nós vivemos o tempo todo tentando provar o nosso valor, tentando mostrar quem nós somos. Mas Deus quer que nós descansemos no valor que Ele já declarou sobre as nossas vidas. Você não é o que aconteceu com você. Você não é o seu erro. Você não é a sua ferida. Você é filha. E filhas amadas podem caminhar livre, leve e fortes. Amém, queridas? Louvado seja Deus. Eu espero que vocês possam ter gostado desse nosso início. Como é a primeira vez de tudo, então para mim também está sendo tudo novo aqui. Mas eu acredito que durante a leitura dessa introdução, nós aprendemos que nós carregamos algumas mentiras, que tornamos elas como uma armadura para as nossas vidas. Então eu acredito que nos próximos capítulos nós vamos enxergar e nos reconhecer dentro de algumas passagens dessa história, dessa autora, né? Eu vou deixar para vocês aqui, quero que vocês reservem depois alguns minutinhos para responder com muita sinceridade, tá? Eu não vou ler isso que vocês vão escrever, isso não vai ser exposto para ninguém, não vai ser passado para ninguém, mas eu vou deixar para vocês lá, depois que vocês assistirem o vídeo, depois que vocês meditarem nessa introdução, eu vou deixar algumas questões aqui para vocês. São 5 questões para vocês escreverem sobre vocês mesmos. Pegue um caderno, escreva sobre você mesmo e ora a Deus, fala com o Senhor. Porque, de verdade, a gente precisa entender que nós não temos que acreditar nessas mentiras. Nós somos filhas amadas do Pai. E que toda a armadura venha ser quebrada em nome de Jesus. Amém? Eu gostaria que você curvasse a sua cabeça aí no seu lugar. Nós vamos encerrar. Então, acho que hoje foi por volta de uns 30 minutinhos aqui. Eu gostaria que você orasse juntamente comigo, agradecendo ao Senhor por este momento, para que Ele possa abrir o seu entendimento, que você possa abrir o seu coração para escrever para Ele aonde você precisa acertar, o que você realmente precisa pontuar como uma armadura. Se você teve alguma situação na sua vida que você precisa enxergar de uma outra forma, né? O que Deus está te ensinando através dessas situações. Então, deixa depois um tempinho para você escrever, tá bom? Curva a sua cabeça aí, vamos orar comigo, vamos falar com o Senhor. Amém? Louvado seja Deus. Pai, nos ajuda a reconhecer, Senhor Jesus, as mentiras a que nós acreditamos sobre nós mesmos. Pai, em nome de Jesus, derruba todas as armaduras que nós construímos para nos proteger, Senhor. Ensina-nos, Jesus, a viver como filhas amadas do Pai. Ensina-nos, Jesus, a sabermos o nosso próprio valor, a sabermos quem nós somos em Ti. Senhor, meu Deus, que durante essa jornada, Senhor, meu Pai, de aprendizado, que nós possamos enxergar a nossa história, Senhor, meu Deus, através, Senhor, meu Pai, da Sua graça, Pai, através do Seu amor, e que nós possamos, em verdade, Senhor, meu Deus, abrir o nosso coração e o nosso entendimento, Pai, para crescermos juntas, para crescermos, Senhor, meu Deus, em unidade, Pai, que juntas nós possamos, sim, meu Deus, ser curadas através, Senhor, meu Deus, das suas ministrações, através, Senhor, meu Deus, desse livro, que o Senhor possa trabalhar na vida das minhas irmãs, na minha vida, que nós possamos crescer em espírito. Pai, é em nome de Jesus que eu te peço e te agradeço. Amém. Amém, queridas? Nós nos vemos no próximo capítulo, onde nós vamos iniciar aqui na página 13,
Tire as armaduras. Aleluias. Aqui ela vai falar sobre uma outra parte, né? É bem legal, eu já li também, mas eu quero fazer junto com vocês, tá bom? Se vocês tiverem alguma dúvida, coloquem o vídeo para assistir de novo, leia essa parte da introdução, releia. Se tiver alguma frase que te marca bastante, passa lá um marca-texto, deixa marcadinho. A minha eu já escolhi aqui, ó. A minha parte que ficou bem marcado para mim é assim, ó. A gente leva nas costas o que escolhe carregar. Então, saiba escolher para carregar nas costas algo que não te pese. Amém? Glória a Deus. Eu espero vocês no próximo capítulo. E um beijo, Deus abençoe. Até mais.